Vamos seguindo trazendo as informações aqui do município de Iturama. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da WA nessa manhã de sexta-feira para bater um papo legal com a gente. Nós vamos trazer aqui o pessoal do IBGE, né? Nós estamos aqui recebendo o coordenador censitários subárea, né? Cirineu Chaves, e o coordenador também regional, né, do IBGE, o Teófanes, professor Theo, né? Mais uma vez, um prazer ter vocês aqui com a gente. Bom dia, Theo. Bom dia, Ariel, bom dia, Elbert. Bom dia a todos os ouvintes aqui da WA, Jornal da Manhã. A gente vai olhando aí rede social, tanto que chega longe, né? Chega longe. Que bacana, rapaz. Muito bem, obrigado pela oportunidade de nos colocar aqui para a gente poder conversar um pouquinho a respeito desse censo que está acontecendo na região. Maravilha, meu amigo Cirineu, bom dia. Bom dia, Albert. Bom dia, Ariel. Bom dia, meu nobre amigo Theo. É um prazer estar aqui com vocês, falando com seus ouvintes, nesta final de semana maravilhosa, entrando um sabadão aí, né, Ariel? E é muito bom estar com os nossos amigos de toda a nossa região. Maravilha. Vamos começar então falando sobre o Censo 2022. A gente já teve, né, muitas informações na última sexta-feira e hoje vamos trazer novas informações. E como está o andamento do censo aqui em Iturama? Muito bem, o censo ele começou dia 1º de agosto, então agora a gente está quase que inteirando um mês de trabalho. Uhum. A previsão do censo é que a gente consiga terminar até final de outubro, começo de novembro. A gente sabe que é uma operação grande e é corrido, mas a ideia é essa mesmo, que dentro desse ano a gente finalize todos esses trabalhos. Aqui na região, e quando eu falo região, a gente tem que estar alerta que a nossa região é uma região grande, ela pega Carneirinho, Limeira, União de Minas, São Francisco de Sales, enfim, esse entorno aqui do município de Iturama e Iturama mesmo. Aqui na região está andando bem, a gente está com recenseador em todos os municípios e logo mais a gente vai dar uma listinha dos bairros que a gente está atendendo. Mas é um trabalho que começou com uma turma muito qualificada, com um pessoal que foi bem treinado. E felizmente a maioria continua aí com a gente. E assim, o começo é sempre um aprendizado, né? Uhum. Toda vez que você começa um trabalho novo, aqueles primeiros dias você está entendendo o que é o trabalho, enfim, vendo as facilidades e dificuldades. Mas depois que a coisa começa a andar, vai ficando bem mais tranquilo, né? Maravilha. E falando aí, quais são os bairros, né, em que temos aí os recenseadores, né, trabalhando? Legal, pois é, Elbert e Ariel, os bairros hoje que estão sendo feito o censo, né, demográfico, é o nosso querido bairro lá onde eu morei. Eu quero deixar um grande abraço aqui ao pessoal lá do bairro Tiradentes, né, e está fazendo lá. Outro bairro também, que eu tive o privilégio até de morar, né? Eu já morei na cidade quase toda, nosso querido bairro Nossa Senhora de Fátima, né? Ali popularmente conhecida, né, como a Praça do Paulinho, naquela região, tá? Aqui no centro, Elbert, nós estamos fazendo a Avenida Alexandrita, o entorno da Avenida Alexandrita, Avenida Campina Verde, aqui é onde começou a nossa querida Iturama, que ainda era Camélia, né? Nem Iturama era, que é na Avenida Caiapós, na Avenida Cônigo Osório e na Avenida Mato Grosso. Tá? Lá no nosso querido bairro Jardim América, hoje, né, Elbert? Nós estamos lá morando, eu, tua mãe, estamos lá perto daquela região. No bairro aqui da Bela Vista, no bairro Baiano de Cirino e no bairro Amazonas, além do bairro São Miguel, que nós estamos também já fazendo o censo. Muito bem. E Ariel? Quer complementar, Theo? Sim, então a gente passou uma lista de Iturama. Quando a gente fala o nome de alguma avenida ou de alguma rua importante, não quer dizer que é só naquela rua. Entenda que, por exemplo, estamos fazendo a região da Alexandrita e da Campina Verde. Perfeito, é uma boa referência, mas evidentemente que aquelas que vão cruzando com essas avenidas é objeto do trabalho também. Agora, falando um pouquinho das outras cidades que a gente atua, na cidade de Carneirinho, a gente está com recenseador, por enquanto, só em Carneirinho mesmo, região central ali. Logo, provavelmente dentro de uns 7 a 10 dias, a gente já entra com trabalho em São Sebastião do Pontal e Estrela da Barra. Então, abração
a região de Estrela e São Sebastião, aguarda um pouquinho que já tem recenseador trabalhando aí. Então, lembrando, pessoal, essa semana que vem, Carneirinho, região central. São Francisco de Sales é um município importante aqui para a região. E é interessante que São Francisco, a zona urbana, a gente passou ela quase toda. Então, dentro dos... E aí, praticamente, a região central toda, agora, em São Francisco, a gente está trabalhando o bairro Novo Horizonte, que é uma região nova. Antigamente era a Rua 20 ali, onde tinha o ginásio e a prefeitura nova. Hoje chama de Avenida Brasil, enfim. Então, nessa região a gente está trabalhando. O centro a gente continua ainda com alguns repasses. Agora, União de Minas. União de Minas a gente está ali num setor que a gente chama de setor número 4. É uma região central, próximo da 10. E aí, União a 10 é a principal da entrada. Então a gente está assim, do meio da 10 até aquela saída lá da exposição, onde sai a rodovia lá para Pitocânia, enfim. Certo. Então a gente está fazendo os dois lados. União a gente está com um recenseador só, então é um trabalho que está aparecendo menos. A partir da semana que vem a gente acredita que vai ter mais gente trabalhando em União. Limeira do Oeste também, a gente está fazendo só a região central por enquanto, e com isso você já fica entendendo essa dinâmica do nosso trabalho. O censo, lembrando, é um projeto onde você deve contar toda a população do Brasil. Uhum. Então, não é só em Iturama, região. Não, está acontecendo o censo no Brasil inteiro. E é um projeto que não pode deixar ninguém para trás. Ele é um projeto, assim, muito importante, mas é muito importante. Todo o resultado de um trabalho desse, de censo, de contagem da população, vai trazer para que a gente, ou vai trazer para a nossa comunidade, enfim, para o governo, a quantidade de pessoas que realmente tem na região. Uhum. E essa quantidade é a quantidade oficial. Não é aquele número que a gente, numa conversa de boteco, eu acho que tem tanto. Não, realmente o número que a gente divulgar é o número que vai servir de base para todas as políticas públicas. Então, precisa vir dinheiro para a saúde. Mas quanto de dinheiro? Bom, vamos ver quantas pessoas moram ali. Mas isso que é importante responder. Quantas pessoas moram ali? É o que o IBGE falou. Dinheiro para educação, dinheiro para qualquer ação social, dinheiro que vem da esfera pública, do governo federal, do estado, que depende da população, a população é esse número. Desculpa, Albert, eu acabei te cortando, mas realmente essa questão da importância do censo, ela é fundamental. Importante responder. E ainda na questão da obrigatoriedade, né, de responder. As pessoas estão aí atendendo. Como funciona, Theo ou Seminel? Sim. É obrigado, tá? Uhum. Isso é claro e cristalino que é obrigado a responder. Por força da lei 5.534, né, de 68, de 1968, a pessoa tem a obrigação de responder, tá? Isso não é um convite, isso é uma normativa, tá? Uma vez a pessoa não respondendo, tá? Ele pode cometer uma infração. E essa infração pode girar, na primeira notificação, até 10 salários mínimos e depois até 20 salários mínimos. Mas temos uma equipe maravilhosa, Ariel, e Theo, estamos aí à frente para o senhor, né, na região, e as pessoas têm respondido, as pessoas têm entendido. Caso tenha alguma dúvida, né, se me permite, né, o professor, ontem nós tivemos, era quase que 8h30 numa casa e fomos muito bem atendidos. A pessoa teve uma dúvida, isso foi legal, e a pessoa queria saber se era qual a importância, tá, da resposta. E convidei o professor Theo e fomos até aquela residência e lá foi solucionada. A pessoa tinha um pouquinho de dúvida, Ariel, e nós estamos aqui à frente desse trabalho de Iturama, São Francisco de Sales, União, Limeira e Carneirinho, tá? Estamos aí dando esse suporte. E só para assim esclarecer melhor, o Theo é um professor de TI, o Theo é professor da faculdade, ele tem uma facilidade e ele vai contar aí uma historinha para nós aí, Theo. Essa questão de ontem à noite foi interessante porque
todo final de dia, isso em qualquer empresa, em qualquer situação, você deu aquele horário de acabar o expediente, costuma fazer uma recapitulação do dia, enfim. E estava eu e o Cirineu fazendo alguns planejamentos e recapitulação do dia lá na agência, o telefone tocou e eu atendo. Normalmente tocou o telefone da agência, aquele que a gente costuma falar, o 3411-3773. E era uma recenseadora, numa situação de estar na frente de uma casa, e isso eram 8 horas da noite, e olha o que aconteceu. A gente comenta assim, todo recenseador, ele vai de colete, crachá, boné e o aparelho de coleta. E ela estava dessa forma. E no crachazinho tem o nome, identificação, tudo, mas a pessoa, por conta do horário, que trabalhava o dia inteiro, ela optou por ir um pouquinho mais tarde. Mas era mais tarde, entre 7h30 e 8 horas. O morador ficou na dúvida, falou, puxa, será que é mesmo um recenseador do IBGE e tal? E aí tentou fazer a identificação. A gente tem um sistema de identificação que é o sistema do IBGE. É um 0800, tem o site. E naquela hora coincidiu da identificação da recenseadora não aparecer a foto dela. Até hoje a gente está vendo junto ao sistema o que aconteceu efetivamente. Aí a pessoa ficou nessa dúvida, falou, puxa, e agora? A recenseadora falou, não, isso não é problema. Eu vou ligar, vou tentar achar alguém, porque a orientação é essa, que nos ligue. Se não conseguisse na agência, ia me ligar no celular, enfim. Só que atendi o telefone da agência e era ela nesse apuro, coitada. Falou, puxa, eu tô aqui, a pessoa é super gente boa, assim, mas a gente agora está numa situação, eu de recenseadora, ela de informante, e não aparece a minha foto. Eu falei, peraí, eu tô indo aí agora. E o Cirineu estava com ele, eu vou junto. Né? E era próximo ali da agência, enfim. Aí pegamos o carro do IBGE, paramos ali na porta. Rapaz, no fim, o pessoal da casa era conhecido nosso, e aquela coisa. Aí virou assim, uma conversa muito gostosa. Foi muito bom. Mas então, essa história, ela é importante a gente contar, para que sirva de alerta pelo seguinte, olha, o recenseador vai bater na sua porta e vai bater em todas as portas de todas as cidades daqui do município e do Brasil. Quando ele aparecer, peça mesmo a identificação, o crachá funcional. Por ali você já vê quem é a pessoa, ali já está o número de documento, a matrícula dela, o CPF, está tudo no crachá. Se você tiver alguma suspeita, alguma dúvida, e eventualmente algum sistema do IBGE estiver sobrecarregado, liga para a agência mesmo. Mesmo que seja fora de hora, pessoal, liga às 8 horas da noite, aconteceu. Tinha alguém lá, a gente atendeu. Fim de semana, se tiver lá, a gente atende. E mais, e tem o suporte também da Polícia Militar. Sim. Então, se você está em dúvida sobre quem está na frente da sua casa, e aí não é questão só do IBGE. A polícia ela está aqui para servir a nossa comunidade. E a gente fez reunião com eles, enfim, tem essa autorização para colocar essa disponibilidade que eles nos deram, porque é um pessoal que também, assim como a gente, funcionário público do governo federal no IBGE, eles, servidores públicos do governo do estado de Minas, na realidade somos todos servidores do nosso povo. Então a gente está aí trabalhando para a nossa população, para a nossa comunidade. Então, precisou de alguma informação e não conseguiu em algum dos canais oficiais que a gente tem, que te ligam com o IBGE, liga para a agência é aqui em Iturama. E isso eu estou falando com toda a região. Lembrando então daquele telefone facinho. Iturama é 3411. Isso certo. Todo mundo já sabe. Então lembra, 3773. Esse é o telefone da agência. 3411-3773. Vamos anotar aí, gente. Ó. O 190, o telefone da nossa instituição Polícia Militar, também é um telefone que muita gente, ou praticamente todo mundo conhece de cor. Até que horas um recenseador pode chegar na sua casa? Tem um horário limite? Existe uma orientação muito clara sobre o trabalho deles. Os recenseadores eles passam por um treinamento e a gente costuma fazer assim. Olha, o horário comercial, que é aquele horário das 8 até umas 5, 6 da tarde, é um horário normal de trabalho. Então, é o horário que o recenseador vai tentar fazer o trabalho dele assim, numa primeira etapa. A gente, inclusive, orienta o recenseador a não bater antes das 9 da manhã. A não ser que ele perceba, entre 8 e 9 horas, que já tem movimento, enfim. Que já tem gente ali, às vezes, varrendo uma calçada, tranquilo.
Agora, o que acontece? Em muitas situações, nesse horário, a casa está vazia. Então, o marido trabalhando, a esposa trabalhando, enfim, os filhos na escola. E você percebe, muitas vezes, pelo jeitão da casa, que moram pessoas ali. Às vezes você vê uma roupa no varal, um carro na garagem, a moto ali do lado, um cachorrinho gordinho, bem alimentado, enfim. Fala, aqui mora gente. Aí o que o recenseador vai fazer? Então, com relação até que hora ele vai bater. Das 6 até umas 8 da noite, ele ainda vai ter essa liberdade, esse cuidado, de ver se bater ali, pedir desculpa, enfim, se apresentar com muita tranquilidade, porque até esse horário você consegue com facilidade fazer o meu celular tocar, o do Sirineu, ligar na agência. Então tem essa possibilidade de acontecer essa abordagem. Então, objetivamente, o horário normal, das 8 às 5 da tarde. Das 5 da tarde até umas 8 da noite, pode acontecer dele bater na sua porta e você não acha estranho. Fora desse horário, vai ser por agendamento. Imagina, a gente tem várias situações, por exemplo, do pessoal que trabalha aí na usina, no frigorífico, troca turno. Então, às vezes, esse horário é o horário que o cara está descansando. Ele fala, puxa, né? Se tivesse jeito de vir aqui às 3 da manhã, estou exagerando em relação ao horário, mas de repente, se pudesse vir aqui umas 11 da noite, eu estou chegando do meu turno e eu desço do ônibus e eu já te receberia, né? Perfeito, essas situações são todinhas possíveis. O recenseador ir à sua casa fora de hora, não tem problema, desde que a gente agende. Então, como é que funciona essa dinâmica do agendamento? O recenseador foi na sua casa e não achou ninguém. Ele vai colocar lá no portão, na caixa de correio, embaixo da porta, uma folhinha, que é um papel timbrado do IBGE, chamada folha de recado. Então é uma folhinha que tem esse nome mesmo, está escrito lá, já tudo impresso, e a folha ela vem com um texto assim, olha, eu sou recenseador do IBGE, meu nome é tal, então a pessoa põe o nome dela, o número da minha matrícula é tal, se identifica, e eu estive aqui e não te encontrei, eu gostaria que você agendasse comigo para que a gente pudesse fazer a entrevista. Aí ele deixa o próprio telefone, todo recenseador tem um telefone que o IBGE fornece, é um celular de contato, que é o WhatsApp também, e deixa também o telefone da agência. A pessoa retorna para nós, e isso tem acontecido com muita frequência. A população, nesse sentido, tem entendido essa ideia, e isso está ajudando demais o nosso trabalho e o trabalho de recensear você. Bom, então esse é o primeiro passo do processo de agendamento. Sobre esse agendamento, acho que é importante a gente fazer um parêntese rápido. O recenseador ele põe o telefone dele de contato, Zap, mas o trabalho dele é ficar fazendo entrevistas. Ele não vai parar uma entrevista no meio do caminho para atender telefone. Então, ele está aqui na frente do Elbert. Olha, são pouquíssimas perguntas, são 26 perguntas o questionário normal. E está ali o Elbert, enfim, conversando com o recenseador, respondeu a primeira, a segunda, o telefone toca, vai tocar. Então tenha você que está tentando ligar um pouquinho de paciência para tentar pegar o recenseador numa hora que ele não está atendendo ninguém. Ou usa o WhatsApp, a mensagem cai, a pessoa retorna. Mas o que eu estou vendo que dá mais resultado de todos é ligar na agência. Ligar na agência. Na agência a gente tem uma pessoa que é a Alana, inclusive um abração para a Alana que está nos ouvindo aí. Um abraço lá para a Alana, para a pessoal Maria da agência. Mas fantástico, hein? Na agência a gente tem ela que atende o telefone e já está assim, bem treinada no sentido, com quem que eu estou falando, qual que é o telefone de contato, o endereço que você mora, para a gente identificar qual é o recenseador que vai te procurar e qual o horário que você já gostaria de ser abordado, porque com isso a gente já ganha muito tempo, já fica pré-agendado. Aí a gente já faz esse contato com o recenseador, que a gente tem, se não conseguir falar, pega o carro, vai lá onde ele está trabalhando, enfim, para que a pessoa seja recenseada da maneira mais rápida possível. Só para fazer um gancho aqui, Theo, se me permite, para recensear, por exemplo, o Ariel, tá? O nobre colega, o Elbert aqui, deixa ele o dia todo trabalhando. À noite ele vai para a faculdade. Que hora que o Ariel vai nos atender? Somente quando ele chegar da faculdade. Isso está acontecendo muito, viu, Elbert? Tá? As pessoas que trabalham durante o dia nas empresas e fazem faculdade à noite, eles só podem ser atendidos após, né,
o horário que ele sai da faculdade, às 22 horas, né? Ou final de semana, se ele puder final de semana, né? No caso do Ariel, Elbert e Theo, ele tá marcando conosco aí no final de semana, que acho que deve sair também, se não acho que um churrasquinho, eu não tô sabendo lá. O Palmeiras tá batendo aí em todo mundo e ele gosta de falar desse assunto. Tem que comemorar, né? Quem sabe, hein? Eu gostei dessa ideia. Pois é. Me fala o dia e o horário, viu? Tá bom. Vamos lá. Olha, ultimamente temos visto aí muitas notícias nas redes sociais falando de problemas de segurança, né, que os recenseadores estão passando e problemas conforme como estão sendo recebidos nas casas, né? Como está a situação por aqui? Já aproveitando também, vai começar também, já começou na área rural também, né? Duas perguntas. Da área rural, se o Theo me permite aqui, por favor, eu gostaria de falar, porque aqui eu quero deixar um abraço a todas as pessoas da zona rural. O nosso país é um país agrícola, nós sabemos que o PIB brasileiro está fazendo, né, inveja em todos os países pelo mundo, tá? E isso vem do agro, né? A nossa alimentação, hoje o país gera disso, né? Estou vendo o Theo. Eu estou vendo o Theo aqui com a camisa de algodão, né? E lembrando que o algodão, tá? Vem lá da zona rural. E então eu queria mandar um abraço aqui, você falando em zona rural, para o pessoal de Alexandrita, que deu o pontapé inicial na zona rural, ali na minha querida região da Cumbuca, região dos Poços, região ali do Ribeirão do Cipó. Para quem talvez não conhece, passou a ferrovia. Do lado direito da pista ali, nós temos o nosso querido lá, e quero deixar um abraço aqui para ele, o Gilvan Maia, né? Da família Tiago da Maia lá de Juvelândia, Alexandrita. Então já começou a dar o pontapé inicial. Isso é maravilhoso falar. E eu, quanto a segurança e essas coisas, eu queria que o Theo desse uma explanada para nós a nível de Brasil e a nível de Iturama. Perfeito. Bom, com relação à zona rural, então ficou claro. A gente agora começou a ter esse trabalho em campo e o Cirineu já deixou claro assim quais são as regiões que a gente está atuando. Então, por enquanto, é só ali aquela região próxima a Alexandrita. Mas conforme for acelerando o trabalho da zona rural, a gente vai passando notícia, porque é importante para quem principalmente mora e reside na zona rural ter essa tranquilidade de que o recenseador está chegando, enfim. Na zona rural, o recenseador ele chega por meios próprios, então ele vai com a moto dele ou com o carro dele, enfim. O IBGE ele chega de carro oficial quando vai fazer alguma supervisão. Certo. Né? E isso pode acontecer, uma segunda visita. Bom, o Cirineu falou do PIB, que é o nosso produto interno bruto, e aí vale um parênteses nesse sentido, antes da gente abordar a questão da segurança. Adivinha qual é o instituto brasileiro que cuida de calcular o PIB? IBGE. Então, quando você fala de índices no Brasil, todos eles, esses índices oficiais, todos passam pelo IBGE. Então, o PIB sai da nossa divulgação e da nossa inspeção com relação às pesquisas econômicas, pesquisas agropecuárias. Quando você fala, puxa, eu sou obrigado a prestar informação ao IBGE? Sim, mas não ao censo só do IBGE. Retomando aquela questão da lei, a lei ela obriga o cidadão, pessoa natural ou pessoa jurídica, a prestar informação ao IBGE por conta disso. Se você vai divulgar o produto interno bruto do país para que se possa fazer comparação com outros países, isso considerando o rol dos países que participam da ONU, que são praticamente todos, né? Você tem que ter um número muito preciso, muito fiel, muito confiável para não passar vergonha lá fora. Hoje o Brasil é um país que é exemplo em várias áreas, né? E na área de estatística além de exemplo, referência mundial. O nosso trabalho ele é reconhecido. A gente tem cadeira na ONU, na parte de estatística, inclusive presidindo algumas sessões. E inclusive presidente do IBGE presidindo essas sessões. Então a gente que está envolvido nesse contexto, nesse trabalho, tem muito orgulho do que faz. E muita responsabilidade com o que faz. Então, toda essa conversa é para tentar sensibilizar as pessoas que recebem um recenseador, que é um funcionário público do governo federal, a atender e prestar informação. E
não deveria ser por força da lei, deveria ser por força da vontade de participar de um processo de cidadania, de colaborar com a comunidade. Mas isso foi um parênteses, né? Voltando aí a essa questão da segurança e das redes sociais, a gente está com um mês de trabalho e evidentemente que é um trabalho que acontece no país inteiro, então ele tem características próprias. Por exemplo, em Salvador, lá na Bahia, capital da Bahia, lá o pessoal do censo recenseadores estão passando por dificuldades de segurança pública mesmo, sendo assaltados, sabe? O aparelho que eles levam, o smartphone, é um aparelho caro. E aí, de repente, o cara passa em algum lugar, roubam ele, enfim, ameaçam, porque a gente mora num cantinho muito privilegiado, viu? Sim. Só que a gente está acompanhando esse processo, aí chega a notícia, olha, recenseadores pediram demissão por conta de maus tratos, por conta de falta de segurança. Aí o pessoal, o próprio recenseador trabalhando aqui, fala, nossa, mas aonde é isso? E aí você começa a ver que tem realidades e realidades muito diferentes uma das outras. Então você que está aí prestando informação, de repente vê alguma notícia, alguma coisa que a imprensa ou rede social circula em relação ao censo mesmo, se você quiser esclarecer um pouquinho melhor, manda uma pergunta no ar aqui. Você tem a WA, por exemplo, tá ali o Elbert olhando o tempo inteiro a tela do chat. Caiu a pergunta, ele já faz, a gente já responde. Ficou esse compromisso de toda sexta-feira a gente vir aqui bater esse papo. Se a pergunta vier durante a semana... Um cafezinho quente, hein? Tomar um cafezinho. Enfim, então esse canal de comunicação, ele é fabuloso para a gente esclarecer isso. Então, questões de envolvimento com rede social, ou às vezes um jornal nacional, agora está todo mundo assistindo por conta das sabatinas, né? Ou aparece alguma situação, o censo está acontecendo, está em dúvida, liga para a gente na agência, o esclarecimento é na hora. 3411-3773. Sim. Manda a pergunta aqui pro Elbert. Manda pro Jornal da Manhã. O Manda Ariel tá aí. A gente tá aí. O Ariel tá aqui, o Elbert. Para os ouvintes que não tá tendo condições de ver a expressão facial do Ariel, ele tá ligado no professor Telo aqui, ó, sugando conhecimento. E olha lá, aí que eu tô vendo que já ele vai virar um funcionário público federal com o Telo, porque ele tá apaixonado, é o Herbert. E vai abrir essa vaga para mim aqui no Jornal da Manhã. Fazer uma troca, né? Tá certo. Falando sobre isso, né? Essa insegurança e a segurança, né, dos recenseadores, existe a diferença também do IBGE com a política, né? Muita gente pode pensar que o IBGE faz pesquisa política, né, também, e não é isso, né? Rapaz, que espetáculo relembrar essa questão. O IBGE, ele é um órgão do governo federal e a gente acaba sendo funcionário do governo e não se envolve em hora nenhuma com essa questão partidária, política, enfim. É um órgão de Estado. Ele vai fazer o trabalho independente do que esteja acontecendo. E a gente agora acabou pegando uma época de campanha. Hoje, inclusive, olha que coincidência, sexta-feira, hoje, está sendo aberto o espaço para que se comece a campanha política na televisão e rádio. Uhum. Então, vão se acirrar os ânimos, é normal. O brasileiro ele tem essa característica. Tem gente que acha bom, ou enfim, eu acho que é uma característica importante. Você escolhe um time de futebol, você torce, você dá o sangue. Você escolhe um lado na política, você vai, você torce. No futebol, o Ariel quer vir comigo, né? Viu? Então acontece mesmo, dentro das famílias, né, às vezes essa polarização. Mas fique muito claro, o nosso trabalho de recenseamento é um trabalho bem objetivo. O que a gente quer saber é quantas pessoas moram na região, em que condição essas pessoas estão morando, quais as características dessas pessoas em relação a sexo. Então, por exemplo, uma prévia que a gente está tendo já no site do IBGE é a quantidade de homens e mulheres. E isso é interessante porque vai variando de uma cidade para outra, às vezes de um distrito para outro. Condição de moradia, então nível de formação escolar. Por exemplo, se você tem mapeado certinho a formação escolar, né, o quanto cada um tem de estudo num determinado local, você consegue planejar melhor o que você vai trazer de educação para aquele local. Às vezes o que você precisa é faculdade, às vezes o que você está precisando é ensino fundamental. Enfim, saúde e rendimento. Então esses são os aspectos que a gente aborda numa pesquisa de censo.
Não quer saber se é A, B, que time você torce, nada disso, né? Então esse aspecto foi muito bom e muito bem lembrado. E aí, essa época, ela traz uma situação que eu acho que é importante a gente colocar no ar. Quando o recenseador bate a sua porta, quem está batendo a porta ali é um servidor público federal. Certo. E em serviço. Ok. Você resolve que não quer atender. Então você está infringindo uma lei federal, que é a Lei 5.534, dizendo que você é obrigado a dar entrevista. Tá bom, você vai falar, não, eu não vou dar entrevista, até aí tá certo, esse assunto já passa a não ser mais do recenseador, ele vai levar isso lá para a gente do posto, e a gente vai andar com as providências, no sentido, primeiro, de tentar reverter, te explicar, enfim, para que você não tenha penalidades por conta disso. Nada que uma boa conversa, igual ontem mesmo à noite a gente foi, esclareceu. Que coisa gostosa. Eu falei pro Sirineu, olha, ontem aquela meia hora, 40 minutos que a gente ficou ali com aquele casal conversando, enfim, valeu o dia, rapaz. Mas aí você tem um outro desdobramento. Uma coisa é a recusa. Essa recusa, que ela possa ser feita com educação. Você quer falar? Não, fala não e pronto. Porque o desacato, a falta de educação, a agressão ao servidor público em serviço, aí já vai para a esfera penal. Então aí a gente vai entrar numa outra abordagem, que é a abordagem da ação policial na sua casa, enfim, da gente levantar o artigo 331 do Código Penal, que fala do crime de desacato. Veja, então, a forma como você recepcionar um servidor público federal na sua casa, ela tem que ser assim, muito bem pensada. O desacato é um crime, e ele é previsto no Código Penal, e ele sai de 6 meses a 2 anos de prisão, multa, enfim. Você não quer responder? Diga não com educação. Quem está ali está trabalhando, está levando também o sustento para a casa dele, e está a serviço da gente, a serviço do governo. Então, eu acho que esse alerta ele é importante, porque nem todo mundo conhece a legislação e muitas vezes se acha no direito de hostilizar, ser mal educado com quem está batendo a porta e está trabalhando. A educação é importante. Né? Então, nesse sentido, Elbert, a gente tem aí todo o apoio da Polícia Militar enquanto a nos dá essa segurança de trabalho. Muitas vezes a pessoa fala, eu vou chamar a polícia. A gente fala, é a melhor coisa que você pode fazer. Isso aconteceu para a gente ontem, esclarecer e aí você ter certeza de que a gente está realmente a serviço. Sirineu comentou que isso aconteceu ontem. Conta para nós. Isso aconteceu ontem, é até impressionante, e eu quero deixar um abraço aqui ao senhor Cabral, uma pessoa que no final nos tornamos grandes admiradores, e na entrevista ontem ele disse, se vocês insistirem, tá? Eu vou chamar a polícia. Eu expliquei para ele que eu estou aqui para fazer esse meio de campo entre o recenseador e o IBGE, que ele era obrigado, tá? E que ia aplicar a pena, é uma pena bastante alta, né? O Theo acabou de falar aqui, de 10, 20 salários, e ele falou, eu vou chamar a polícia. E aí eu falei, olha, se o senhor fizer isso, eu fico muito agradecido, porque aí vai trazer mais transparência. E realmente aí eu falei, agora quem vai chamar não é o senhor, eu vou chamar, né? E aí ele entendeu a seriedade, ele disse que estava com medo de ser política, e aí quando entendeu, eu mostrei a lei para ele, tá? E aí ele deu uma entrevista legal, e no final quero deixar um abraço, ele falou que está ouvindo nós hoje, tá? Iria nos ouvir, e até nos brindou, tá? Com os pés de alface, Theo. Beleza. Olha só. Então, assim, e eu quero deixar aqui isso bem claro, a sua pergunta, o Ariel, foi fantástica, né? Sobre a diferença disso aí, o Theo acabou de falar. Isso, e a Polícia Militar está aqui para nos ajudar e nos acompanhar, né? Maravilha. Só resumindo o Elbert tudo, né? IBGE é público e voltado ao social, né? Já a política são empresas privadas e responde se quiser, né? A pesquisa eleitoral. Claro. O IBGE é obrigatório. Tá certo. Ok. Beleza. Sexta-feira que vem, encontro marcado de novo? Sem dúvida. Aí. E aí fica assim, esse estímulo ao nosso ouvinte, né? Porque a gente aqui é de casa. Se tiver algum questionamento, enfim, alguma coisa que não precisa ser durante o programa. Pode mandar vai pra colocando gente no chat da rádio.
porque a gente faz um compilado de perguntas e aí eu acho que pode fazer o programa ficar muito, muito interessante, muito participativo. Vamos pedir para o pessoal mandar pelo passou aqui, WhatsApp, aconteceu enfim. isso, enfim, WhatsApp. Né? É bem, bem bacana fazer uma sabatina que não é no sábado, que é na sexta-feira. Tá certo. Gente, obrigado vocês aqui pela visita. Então, sexta-feira que vem a gente está aqui já agendado com vocês novamente. Maravilha, obrigado pela oportunidade. Mas, na realidade, a comunidade é que agradece. A gente está tendo essa chance de poder explicar o tanto que é importante receber-nos e participar desse projeto tão bonito que é o Censo. Tá certo. Isso é muito bom e eu queria aproveitar a audiência aqui do Jornal da Manhã, o Elbert, se me permite, mandar um abraço ao Dr. Alisson, que está nos ouvindo lá na Paraíba. Alô, doutor Alisson, Paraíba. Dr. Alisson é um admirador de Minas Gerais, ainda não teve a oportunidade de conhecer Iturama e ele roda por todo o Brasil. Ele é de formação de licitações e controladoria, tá? E o Dr. Alisson, tá? É gestor de licitação e contratos do Instituto Federal de Esperança, tá? E ele está nos ouvindo e também queria mandar um abraço à família dele que mora em Curitiba, a cunhada, o sogro Sozé, que está lá em Esperança, no sítio, neste momento. Olha que maravilha. Ouvindo a WA. Sejam bem-vindos o dia que vier a Iturama. Vem tomar um café com a gente. Vem tomar um café e o pessoal já disse aqui, já disseram para nós que o pessoal do Censo já está passando por lá, né? Olha que bom. E é muito bom. E olha aí, pessoal, hoje fomos brindados nesta manhã, né, Theo? Lá na agência com pão de queijo. Com o vinho caipira mais gostoso do mundo pela Maria Tereza e o Marozan. Queremos deixar o nosso abraço e o nosso muito obrigado. E dizer ao pessoal, Ariel, já que você está querendo vir para o IBGE, a zona rural é maravilhosa, né, Theo? Sim. Porque você chega, tem um pão de queijo, tem um café, tem um almoço. Doce de leite. E Elbert conhece um doce de leite, né? E dizer ao pessoal, o nosso telefone de contato, aquele telefone gostoso que todo mundo gosta, né? 3411, né? 3773 e está à inteira disposição. O nosso pessoal é maravilhoso. Vocês falaram em segurança, Iturama é uma região plana, uma região gostosa e nós estamos sendo muito bem atendidos, sabe, Theo? Eu que estou à frente aí junto com a turma de ponta de lança e deixar um abraço aos nossos recenseadores, que são os grandes atores deste momento, são o pessoal que está na rua, que é o pessoal que está lá colhendo informações precisas. E é gostoso, Ariel. Uma hora eu vou convidar vocês para ir lá fazer uma matéria com eles. Vamos sim. E o drone... Mostrar o dia deles, né? Vou levar o drone WA, né? Vamos levar o drone WA lá para fazer uma matéria e você vê o rosto, a felicidade da pessoa que está no sol, né, Theo? E é muito gostoso. Então, o nosso muito obrigado de estar nesta casa, muito obrigado de estar com seus ouvintes. E até sexta-feira, tá? E muito obrigado pela oportunidade. E assim que acharem necessário... vocês têm o meu telefone, têm o meu contato. Eu quero deixar um abraço aqui estendendo a São Francisco de Sales, uma equipe maravilhosa, a minha querida União de Minas, ao pessoal de Limeira do Oeste que tem nos recebido lá, sabe, Theo? Que turma fantástica, né? Que almoço gostoso que eu tenho feito em Limeira do Oeste. O pessoal de Carneirim, sabe? O pessoal de Carneirim, a minha querida terra que eu estava agora por último, São Sebastião do Pontal, Alexandrita. Então, é gostoso estar nisso. Eu brinco assim, eu falei pro Theo, desde que passei nesse concurso, mergulhar nas águas do IBGE é uma coisa fantástica, sabe? Eu estou imensamente agradecido por essa oportunidade e gostaria que todos entrassem no site do no site do IBGE. O Theo vai passar aqui o site e entrem lá para vocês ver tudo que se refere a país está com o IBGE, né, Theo? Por favor, o site lá para nós. Sim, muito obrigado e um abraço. Então, para a gente finalizar nosso bate-papo, que é um bate-papo muito gostoso, rapaz. A gente se sente em casa mesmo. Todo mundo com uma cara boa, um sorriso. Puxa, o tanto que é importante, né? Um sorriso no rosto. Sim, claro. A gente que vê esse pessoal indo pra rua, bater na porta,
né? A diferença que faz ser recebido e trabalhar com um aspecto bom, um sorriso no rosto. Mas agora, para finalizar, o nosso site é um site muito fácil também. É o www.ibge.gov.br. Esse gov é de governo, G-O-V. Então, bem tranquilo. Só que se você for lá no Google e digitar IBGE, já vai sair. Já sai lá também. Bem fácil de chegar. E fica esse convite mesmo. Visita o site. Conheça lá. Se, inclusive, quiser um pouquinho mais de informação sobre a cidade de Iturama, ou a cidade onde você tá nos ouvindo, você digita IBGE, o sinalzinho de @, aquele mesmo do e-mail, e o nome da cidade, você vai ser levado para a página específica da sua cidade. Lá tem desde a história da cidade até os dados específicos, enfim, todo o resultado desses trabalhos do censo que a gente faz. Então é muita informação. Então, para quem gosta desse tipo de coisa, isso a gente falando da parte da estatística. Se você entrar na geografia, os atlas, os mapas, gente, é informação demais. É uma delícia. Você passa horas visitando um site desse. Tá certo. Obrigado, viu, Theo, pela visita, né? O Cirineu também. Sexta-feira que vem, encontro marcado. Muito bom. É muito bom estar num lugar assim que a gente vê que o trabalho é feito com amor. Além da competência, que é necessário para qualquer trabalho, a gente vê assim o amor que vocês têm, a forma de como encara isso aqui. Puxa vida, Iturama merece mesmo. E o Herbert, bom dia a todos. O Theo, é um repórter imparcial. Se você quer saber de uma notícia imparcial em momento real, olha, imparcial com momento real, WA Mídia. Tá certo, eu agradeço. Obrigado vocês mais uma vez, né, por ter vindo aqui. E na sexta-feira já encontro marcado de novo. WA